Na segunda parte da aula, eu vou enunciar e fazer aplicações do teorema do valor médio. Mas antes disso, eu vou comentar a respeito do gráfico de uma função contínua em um intervalo fechado AB e derivável em um intervalo aberto AB. Eu escolhi dois pontos desta curva, que eu denotei por A maiúsculo, que é o A f de A, e B maiúsculo, que é o B f de B. Tracei a reta secante passando por esses dois pontos e também escolhi um número entre A e B, que eu chamei de C, e tracei a reta secante, a curva, no ponto P, que é igual a C f de C. Observem que essas duas retas possuem a mesma inclinação, ou seja, a inclinação da reta secante AB, que nós sabemos que é a diferença entre as coordenadas de y, f de b menos f de a, dividido pela diferença entre as coordenadas de x, ou seja, b menos a, é igual a f' de c, que é a inclinação da reta tangente à curva no ponto P igual a C f de C. Ou, em outras palavras, existe um ponto P onde a reta tangente é paralela à reta secante AB, tá? Isto não é ao acaso. O teorema do valor médio afirma que se você tiver uma função f que é contínua no intervalo fechado AB e derivável no intervalo aberto AB, então sempre vai existir um número C no intervalo aberto AB, tal que o f' de C é igual a f de B menos f de A sobre B menos A, ou, equivalentemente, f de B menos f de A vezes 1 é igual a f' de C vezes B menos A. Ou seja, ele está afirmando que existe um número C onde a inclinação da reta tangente no ponto CF de C, que é igual a f' de C, é igual à inclinação da reta secante AB, que é f de B menos f de A sobre B menos A. Mais uma vez, aqui ele afirma que existe pelo menos um número C. Pode existir mais de um, tá? Para encerrar a aula, nós vamos ver alguns exemplos de aplicação do teorema do valor médio. No primeiro deles, se um objeto move-se em uma linha reta com função de posição s igual a f de t, nós já sabíamos que a velocidade média entre os instantes t igual a A e t igual a B era dada pela função de posição avaliada no instante final menos a função de posição avaliada no instante inicial, tudo isso dividido pelo instante final menos o instante inicial, ou seja, f de B menos f de A sobre B menos A. E nós já sabíamos também que a velocidade no instante t igual a c era dada por f' de c, ou seja, a derivada de f avaliada em c. Então, o teorema do valor médio vai nos afirmar que em algum instante t igual a c entre A e B, a velocidade instantânea f' de c é igual à velocidade média f de B menos f de A dividido por B menos A. Assim, se um carro percorrer 180 km em 2 horas, o velocímetro tem que ter passado pelo menos uma vez pela marca de 90 km por hora. No nosso último exemplo, foi dado que f de x é igual a x ao cubo menos x, que A é igual a 0 e B é igual a 2. Assim, como f é uma função contínua no intervalo fechado 0, 2 e f também é derivável no intervalo aberto 0, 2, na verdade, f é contínua e derivável no conjunto dos números reais, né? Para todo x pertencente
ao conjunto dos números reais, porque f é uma função polinomial e f' também é uma função polinomial. Então, pelo teorema do valor médio, nós vamos ter que existe um número c pertencente ao intervalo 0, 2, tal que o f de 2 menos o f de 0 é igual ao f' de c vezes 2 menos 0. Agora eu vou determinar o valor exato de c. Olha lá. Quanto que vale o f de 2? É só substituir o x por 2. Então, nós vamos ficar com 2 ao cubo menos 2. 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8. Menos 2 é igual a 6. f de 0 é 0 ao cubo menos 0. 0 ao cubo é 0, menos 0 é 0. Tá? Depois, f' de x vai ser quem? A derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado. Aí fica menos a derivada de x, que é igual a 1. Assim, o f' de c vai ser 3c ao quadrado menos 1. Então, nós temos f de 2, que é igual a 6, menos f de 0, que é igual a 0, igual f' de c, que é 3c quadrado menos 1, vezes 2 menos 0, que é igual a 2. 6 menos 0 é igual a 6, ficou igual. 3c ao quadrado vezes 2 dá 6c ao quadrado, fica menos 1 vezes 2, que dá 2. Então, nós temos 6 igual a 6c quadrado menos 2. Como menos 2 está no segundo membro, e eu passei para o primeiro membro, fica 6 mais 2 igual a 6c ao quadrado. Então, nós vamos ficar com 8 igual a 6c ao quadrado. Como 6 está multiplicando, eu vou trocar de membro dividindo. Então, nós vamos ficar com 8 sobre 6 igual a c ao quadrado. Como 8 e 6 são múltiplos de 2, eu dividi o numerador por 2 e o denominador por 2. E nós ficamos com 4 sobre 3 igual a c ao quadrado. Extraindo raiz quadrada de ambos os membros, nós vamos ficar com c igual a mais ou menos a raiz de 4 sobre 3. Como a raiz de 4 é igual a 2, nós ficamos com c igual a mais ou menos 2 sobre raiz de 3. Agora, como c pertence ao intervalo 0, 2 e menos 2 sobre raiz de 3 é menor que 0, nós podemos concluir que o c é igual a 2 sobre raiz de 3. Tá? O c não vai poder ser menos 2 sobre raiz de 3, porque menos 2 sobre raiz de 3 não pertence ao intervalo aberto 0, 2.